Estamos começando mais um podcast Prosa Boa. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Jefferson, vereador, para quem não conhece, né? Isso aí. Conta um pouco pra gente. Como foi para você sair de Cristais para estudar? Então, Valéria, primeiramente eu quero agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui na Câmara e agradecer também o presidente da Câmara por ter cedido o espaço para a gente fazer essa entrevista, esse podcast, que é super interessante e que contribui de maneira incisiva para a população cristalense, né? Então, a minha vida foi, eu digo que, de certa maneira, um voluntariado completo até agora, nesse momento. Eu, com 15, mais ou menos 15 anos, eu fui embora de Cristais para me estudar no ensino médio em Campo Belo. Eu fiz meu ensino médio lá. Mas antes disso, eu comecei a trabalhar com pessoas, de fato, no Interact Clube, um clube filiado à família Rotária aqui em Cristais. Foi mais ou menos em 2010 que eu fui convidado a fazer parte do Interact. E aí eu comecei a trabalhar de fato com pessoas. Foi a partir desse momento que eu vi a necessidade de que a população fosse mais equânime, fosse mais igualitária. Então, a partir desse momento, eu consegui notar que a sociedade ela precisava de algumas mudanças. E em 2010 também, a minha carreira, a minha vida, ela mudou com a primeira viagem que eu fiz em Brasília, foi em 2010. E em 2010 eu fui para Brasília e uma pessoa sair de Cristais, eu nunca tinha saído de Cristais, né, assim, com 15 anos de idade, eu fui para lá e conheci Esplanada dos Ministérios, conheci o Palácio da Alvorada, conheci vários lugares e para mim foi tudo maravilhoso. Então eu comecei a gostar de política já nessa etapa da minha vida e foi muito bom para mim. Eu conhecer novos ares, conhecer novas pessoas e com isso eu fui ganhando muita experiência nessa questão. Futuramente, depois de estudar, fazer meu ensino médio, estudar em Cristais, depois eu estudei em Campo Belo e aí eu fui estudar na UFLA. Na UFLA eu fui para lá em 2014 e lá eu consegui, já no meu primeiro ano de faculdade, entrar numa ONG que chama Engenheiros Sem Fronteiras. E nessa ONG ela desempenha serviços em diversos países do mundo de cunho voluntariado socioambiental. E aí eu consegui a ter mais contato ainda com essa parte de voluntariado. Então eu sempre digo que eu sempre gostei dessa parte, eu sempre gosto de dizer que eu gosto de trabalhar com pessoas e futuramente eu espero prosseguir nessa área, algo que eu gosto e que eu tenho o maior prazer e amor em trabalhar. E a política é do mesmo jeito. Aí foi nessa questão que acabou surgindo para você o amor pela política. Sim, sim. Foi mais nessa questão. Enquanto eu estive na UF, eu estive muito ligado a movimentos estudantis. Eu estive ligado aos centros acadêmicos do meu curso, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista, eu estive ligado ao Centro Acadêmico da Engenharia Ambiental e Sanitária, eu estive ligado também ao Diretório Central dos Estudantes, que nos treina e capacita com a questão da parte política mesmo, social, dentro da universidade, com a questão da extensão universitária. E isso é muito importante para qualquer pessoa que esteja na universidade queira aprimorar os seus conhecimentos nas questões políticas. Então é muito interessante, eu sempre gostei. E também na UFLA eu ajudei a fundar um núcleo de estudos, foi o NEP-UAI, que é o Núcleo de Estudos em Poluição Urbana e Agroindustrial, isso em 2016. Trabalhei também com algumas questões de pesquisa no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras e futuramente, depois dessa época, em um futuro não tão próximo, eu, em 2020, fui para o mestrado. Fiquei 2 anos lá no mestrado e depois voltei para Cristais para candidatar. E foi aí onde eu consegui a eleição, uma primeira eleição minha, com a primeira vez que eu havia candidatado a um cargo público. E eu acho que você deve ser provavelmente um dos mais novos vereadores de Cristais. Para você, como é a sensação de estar nessa área política e quais são os objetivos na sua vida como vereador que você quer fazer para Cristais? Sim.
é um grande desafio você ser um vereador jovem, eu sempre digo isso. Tiveram vereadores mais novos do que eu, nessa casa. Eu assumi aqui com 25 anos de idade, já estou indo para o meu segundo ano, já terminei o primeiro e o segundo, já estou encaminhando agora 2023 para o meu terceiro ano como vereador. E é uma coisa igual eu te falei, eu gosto de fazer, eu faço com amor, eu faço com paixão, eu venho aqui todos os dias. Eu decidi me candidatar, apesar da minha idade de ser jovem, eu decidi me candidatar porque eu via que aqui em Cristais, principalmente aqui na Câmara, havia necessidade de ter um up, ou alguma coisa que elevasse o nível do legislativo municipal. E eu via que um dos principais defeitos aqui na casa, na Câmara, era a questão das reuniões não serem transmitidas ao vivo. E a gente sabe, a gente vive numa cidade onde muitas pessoas, elas trabalham na fábrica, por exemplo, ou no comércio. Então esse horário ele se estende durante todo o dia. As pessoas às vezes não têm aquela disponibilidade de estar aqui na Câmara numa segunda-feira às 6 horas da tarde. Porque imagina para você ver uma pessoa trabalhar das 7 às 5 e aí depois elas virem aqui. Tem gente que vem, mas é muito cansativo, né? Além disso, tem gente que tipo, às vezes faz academia, tem alguma Sim, coisa. claro. Pais, mães de família, que tem os filhos para cuidar, Sim. e chegar em casa tomar banho. Tipo assim, eu mesmo, particularmente, é a primeira vez que eu tô na câmera. Então, pois é. Então, justamente por isso. Então eu via esse defeito que tinha aqui, esse defeito entre aspas, né, que tinha aqui na nossa cidade, na nossa Câmara. Então, o que eu conversei com os outros vereadores e todos acordamos que seria interessante mudar o regimento interno da casa para a gente colocar para que as reuniões sejam transmitidas. E foi isso o primeiro passo que nós fizemos. Nós colocamos as reuniões para serem transmitidas ao vivo, hoje através do YouTube. A gente tem o nosso canal lá da Câmara Municipal de Cristais e todas as reuniões ficam lá, são transmitidas, dando uma maior transparência para o povo. Esse é o nosso intuito aqui, dar transparência para o nosso povo de Cristais. Isso é algo que você fez muito bom, por quê? Porque muitas pessoas não têm disponibilidade, como você falou, para estar vindo aqui. Sim. E o celular é uma coisa muito prática, tá? Todo mundo está o tempo todo mexendo no celular. Pode, até mesmo no trabalho, às vezes não tá assistindo, mas você tá ouvindo ali. É tipo um podcast mesmo. Você pode estar ouvindo o que está acontecendo na reunião, tá por dentro do que está acontecendo e acaba ficando sabendo de tudo, né? Isso. E eu acho que o controle social, que é esse controle que a população faz sobre a questão da parte política no nosso município, é muito importante. O controle social ele é imprescindível para qualquer ente político, para qualquer local político. A população tem que participar, é muito importante. Eu gosto muito dessa parte política. Recentemente, em 2022, ano passado, eu terminei a minha pós-graduação em ciência política. Eu fiz uma pós-graduação porque eu sempre me procuro aperfeiçoar para trabalhar com política. Eu sempre digo que o político ele não faz favor para a população. É a obrigação do político trabalhar. A gente recebe por isso. Eu estou aqui, todo mês eu estou recebendo meu dinheiro, meu subsídio, que a gente fala. É o salário, a gente chama de subsídio. A gente recebe todo mês. Então a gente tem que trabalhar. O político ele tem que estar, por exemplo, aqui no Poder Legislativo, aqui nessa casa. Então ele tem que estar aqui para receber o povo, ele tem que fiscalizar, ele tem que ouvir a população para poder cobrar. Obviamente que tem diferença entre poder executivo, legislativo e judiciário. A nossa função primária é estar aqui legislando e também fiscalizando. Então a gente tem que ouvir a população para a gente poder cobrar do poder executivo para que seja feito melhor para o nosso povo. E isso eu faço novamente, com muito amor, com muito carinho e com muito entusiasmo. E como vereador, você já teve assim algumas críticas? O pessoal cai matando, como é que é? Então, essa questão ela é até engraçado falar, porque a gente sempre brinca que às vezes nada está perfeito, né? Nada que a gente faz é perfeito. Mas é sempre assim. Mas assim, críticas eu sempre gosto, eu sempre falo para você que críticas construtivas elas são muito bem-vindas, porque elas nos permitem aprimorar cada vez mais o nosso trabalho.
E isso é muito bom. Eu adoro quando um eleitor meu chega e fala assim: ah, Jefferson, ali no bairro está precisando de fazer isso, isso e isso. Eu estou achando que vocês estão ausentes nessa parte, nessa outra parte. Isso é muito bom, porque a gente tem esse feedback da população e a gente consegue aperfeiçoar. Então eu vejo essa parte de críticas como algo que a gente deve levar, deve acolher e deve sempre pegar essas críticas para aprimorar o nosso serviço. Não, com certeza. Você falou pouco, mas falou bonito, porque Obrigado. realmente as críticas acabam servindo para a gente Sim, aprimorar e claro. melhorar, né? Uhum. Algumas, né? Porque outras vêm só Sim, para prejudicar mesmo. Nem sempre a pessoa vem com a intenção de ajudar. sim, inclusive aqui dentro mesmo, nós somos 9 vereadores. Nós não pensamos tudo igual, tudo igual. Não, cada um Cada tem um um tem uma pensamento. cabeça diferente, então às vezes tem algum projeto aqui que dá uma discussão a mais, às vezes tem um vereador que se exalta, até mesmo eu digo, eu sou uma pessoa que tem um gênio muito forte, então às vezes eu me exalto aqui, eu discuto mesmo, e isso é importante, isso é democracia, a gente ter diferentes ideias e estar discutindo essas ideias para o bem da população, isso é importante, isso tem que ser feito. E também é bom e se sempre concordasse com tudo que acontecesse também, aí seria meio estranho, né? Sim, Porque tem pessoas que concordam com o projeto, tem pessoas que não. claro, mas sempre pensando no bem da nossa população, né? E É, as críticas elas são boas porque a gente consegue aperfeiçoar esse nosso trabalho e futuramente a gente pode ser reconhecido por esse trabalho que a gente faz. Como esse ano agora, né, na semana passada, ou nessa semana, inclusive, eu recebi o prêmio lá dos melhores das mídias como melhor vereador atual de 2022 dessa casa. Então é o que eu sempre falo. Esse prêmio, esse troféu, ele não é só meu. Ele é o troféu de todas as pessoas de Cristais que colaboram para o nosso mandato, que através de alguma crítica, de algum elogio, de alguma opinião, fazem com que o mandato seja bem feito e bem trabalhado. E quando a gente alinha essas questões de ouvir a população, de estar ali querendo trabalhar com boa vontade, a gente consegue fazer algo que seja bom para todo mundo e benéfico para o povo. consegue. Ainda mais, como você falou do troféu, se você não tivesse trabalhando bem, você não teria sido indicado Claro, e não teria conseguido ganhar o prêmio do melhor das mídias sociais, né? exatamente. E eu acho que receber aquele troféu deve ser, assim, eu também recebi, né, pelo Sim, podcast, e para mim foi uma honra muito grande estar participando também, além de ter apresentado lá, ajudado a apresentar, e ganhar mostra para a gente e para todo mundo que está vendo, assim, as coisas, que às vezes a gente, pô, fala, nossa, ele ganhou, né, você ganhou o troféu, mas não foi você que ganhou, foi o seu trabalho bem feito exatamente. e é uma coisa que não é só você que sai ganhando, a prefeitura que saiu ganhando. Por quê? Porque você está trazendo o nome de Cristais. Aliás, você levou o nome de Cristais lá. Sim. E isso faz o povo querer conhecer mais sobre a sua pessoa, faz Uhum. o povo querer conhecer mais sobre a política de Cristais. Exatamente. E com isso a gente tem trabalhado bastante, Valéria. A gente, só ano passado, em 2021, é claro que eu sempre digo que a união faz a força. Com certeza. Nós juntos, nós somos 9 vereadores. Nós 9 vereadores temos trabalhado, aqui eu abro esse parênteses e eles me permitem falar isso, mas nós 9 temos trabalhado em conjunto para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Todos os 9 têm buscado cada vez mais emendas parlamentares em Belo Horizonte com os deputados estaduais, em Brasília com os deputados federais, com outras lideranças. Então a gente tem trabalhado bastante com isso. Eu sempre digo, o meu grupo de vereadores, essencialmente eu, Marilene, Marquinho, Brinco, Rosa e Deisilene, que apoiam os mesmos deputados, nós ano passado conseguimos trazer para Cristais, para mais diversas áreas, mais de R$ 500 mil. Isso em 2021, ano retrasado. Né? Ano passado a gente trouxe mais de R$ 1 milhão.
A gente, por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas. Em 2021, por exemplo, nós conseguimos R$ 200 mil para a revitalização dessa avenida aqui, a Joaquim de Paula Reis, essa avenida que foi revitalizada aqui em frente o açougue ali do 10, o Zé Borges, essa avenida que foi revitalizada através dos nossos deputados, né, do Duarte em si. O hospital a gente conseguiu na época do Covid 154 mil para lá, mais de 154 mil. Para a Vila Vicentina a gente conseguiu R$ 60 mil para a aquisição de uma picape, de uma caminhonete para a vila. Para a PAI a gente conseguiu R$ 50 mil para a aquisição de bens de consumo, bens de papelaria, algumas coisas desse tipo. E também para a escola lá do Mapan, lá na zona rural, a gente conseguiu R$ 100 mil também para a aquisição de bens de consumo. Isso só em 2021, mais de R$ 500 mil. E em 2022, o nosso grupo, esse grupo que eu te falei, nós conseguimos mais de R$ 1 milhão somente em emendas parlamentares para o nosso município. Dentre elas, para a área da saúde, eu cito 450 mil do deputado Duarte para o hospital, R$ 500 mil do deputado Diego Andrade também para o hospital. Eu cito aqui o carro Duster da Polícia Militar, que nós também conseguimos, e também aquela carreta da saúde do SESC, que teve aí ano passado na praça, proporcionando exames de mamografia e Papa Nicolau gratuitos para a população. Eu cheguei a ver. Sim, pois é. E outra coisa que eu também consegui ano passado, através de parcerias, foi com um grupo de estudos, o Caravelha Educacional. A gente conseguiu trazer mais de 30 cursos para o nosso município, totalmente gratuitos, fora a taxa de matrícula, que era de R$ 38,90. A pessoa ela faria o curso que ela quisesse, receberia o certificado e pagaria apenas R$ 38,90. Então é algo que beneficiou a nossa população, principalmente as pessoas mais jovens. E esses cursos foi muito bom, até cheguei a ver lá, estava dando uma olhada, mas acabei nem, assim, eu queria ter entrado, ter feito, mas a falta de tempo mesmo acaba a gente às vezes nem sempre tem o tempo que a gente queria, né? Às vezes a gente pensa que o dia 24 horas é muito, mas passa rapidinho, às vezes a gente nem vê. Nossa, o tempo voa. Pois é. Mas conta um pouco pra gente, tirando a parte do Jefferson vereador, conta pra gente como é você no seu dia a dia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Sempre gostei de leitura. A vida inteira. Então eu leio todos os dias. Esse é um hábito que eu tenho. Eu sempre fui aquele cara, aquele menino estudioso, que eu abro um parênteses e agradeço a todas as professoras que eu tive de Cristais, todas as professoras que eu tive de Campo Belo e também as da universidade que foram essenciais para a minha formação pessoal e profissional também. Minha gratidão a todas e a todos vocês. Então eu sempre fui aquele aluno que gosta de ler, que sempre tive gosto pela leitura, aquele aluno que sentava na primeira carteira na fila do meio. E não gostava de tirar nota ruim, não. O nerd. Até hoje eu sou nerd. Eu adoro cultura nerd. A cultura nerd mesmo. De desenhos, animes, filmes da Marvel, DC. Adoro. Eu sou muito fã dessa questão. Meu quarto, por exemplo, um dia você está até convidada para fazer uma filmagem, se você quiser. Meu quarto é todo decorado com essa questão da cultura nerd. Eu adoro muito. Mas, enfim, eu sempre fui esse aluno. Então, eu sempre gostei de ler. Leitura é um hábito que eu tenho. E outra coisa que eu também gosto, que eu adoro, que é meio que uma válvula de escape para mim, para a questão, por exemplo, de ansiedade, que hoje em dia as doenças da mente, elas estão cada vez mais eminentes, né? Aí, a questão que eu uso muito para tirar minha ansiedade, para tentar ficar mais calmo, é meu videogame. Eu sou um nato jogador de videogame. Achei que você ia falar academia. Também, mas a academia, assim, eu gosto, vou, mas eu prefiro meu videogame para isso. Eu desestresso completamente quando eu jogo meu videogame. Eu adoro jogar videogame. Jogar videogame é muito bom mesmo. Eu adoro. E eu sou esse cara, família. Eu adoro estar com a minha mãe, estar com a minha avó, principalmente, que é meu xodó. Eu, inclusive, estava lá hoje. Mas sou essa pessoa, esse cara alegre de sempre e que tento fazer o melhor para todo mundo que está na minha volta. E fazer um pouquinho as pessoas rirem. E já que você falou em videogame, matando a curiosidade, qual o jogo assim que você mais gosta? Olha, eu terminei um agora essa semana passada, que é God of War.
God of War Ragnarok, eu adorei. Eu sou um fã de cultura nórdica. Eu sempre gostei da cultura nórdica, de todos aqueles países do norte europeu. Eu sempre tenho muita vontade, ainda vou visitar, se Deus permitir. Amém. Mas eu adoro demais. Eu gosto muito da cultura nórdica. Eu achei que esse jogo fez uma adaptação muito boa dessa parte. E também jogos clássicos, como Crash, eu adoro. Vamos ver outro aqui, Mortal Kombat, que é um dos meus jogos preferidos. Então, eu sou bem fã dessas questões aí, É muito bom de mesmo. jogos. Eu adoro. Gosto demais. Eu adorava jogar esse também. E em questão de leitura, um livro que eu sempre recomendo, que eu acho que as pessoas devem ler, é um livro bem fininho do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro ele é um ensinamento de vida para todo mundo. Eu acho que todo mundo tinha que lê-lo. É algo incrível, é uma obra sensacional do George Orwell. A Revolução dos Bichos. Muito bom. Tem ele em áudio, não? Provavelmente você deve achar. Mas ele é fininho, ele é tranquilo de ler. Ele é muito bom. O problema é ter a coragem de ler. Mas é o hábito, é o que eu sempre falo, é o hábito. A gente vai criando um hábito, vai lendo, nem que seja, começa o dia lendo com 15 minutos. Depois você vai aumentando. Hoje eu vou ler 20, depois eu vou ler meia hora, depois eu vou ler uma hora. A hora que você vê, você está querendo ler o dia inteiro. Tivemos algumas perguntas pelo Instagram. Pode ser feita qualquer uma. Uai. Tem algumas que é meio pessoal. Se for muito pessoal, aí vai fazendo aí. É médio, assim. Algumas pessoas perguntaram se você é solteiro. Eu sou solteiro. Então, mas eu sou solteiro, mas assim, o coração ele meio que tá comprometido. É solteiro, mas tem rolo. Então não é solteiro, tá enrolado. É mais ou menos. O povo quer saber. Você como jovem político, o que você espera da política nas novas gerações? Eu espero melhor. Eu acho que a política ela tem mudado bastante durante os últimos tempos e isso tem mudado para melhor. A gente tem visto muitos jovens entrando na política e inclusive aqui na nossa região, eu juntamente com alguns vereadores jovens da nossa região, nós criamos uma frente parlamentar jovem, que é a Frente Parlamentar Jovem da microrregião de Campo Belo. Englobam vereadores jovens da nossa cidade, Cristais, no caso eu, Aguanil com o vereador Guilherme, Campo Belo com os vereadores João, Gustavo, Bruna e Thales, Santana do Jacaré com os vereadores o Lucas e o Jorginho, e Cana Verde com o Túlio e com o Roginho. E com o Lefim também. Então são esses, se eu esqueci de algum, gente, me desculpa, mas eu acho que é isso mesmo. Mas, enfim, a gente criou essa frente parlamentar jovem para justamente essa questão de tentar mudar o jeito de fazer política, de mostrar que dá para fazer uma política diferenciada e que gere benefícios principalmente para a população jovem em um meio onde ainda é tabu ter jovens políticos. E diante do cenário que nós estamos hoje, com os jovens de hoje, você acha que formaria futuramente políticos melhores? Ou você acha que ainda falta muito melhorar nos jovens de hoje? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de formação política é a questão de capacitação. Eu acho que a pessoa ela não precisa ser jovem para ela ter uma política diferenciada. Ela precisa ter uma formação política diferenciada. Largar a politicagem antiga, que eu digo a velha política, aquela política do toma lá, dá cá, aquela política de troca de favor, aquilo lá não faz bem a ninguém. A gente tem que, primeira coisa de tudo, quando a pessoa está interessada em entrar nessa área, seja ela jovem ou seja ela mais velha, ela precisa ter uma capacitação do que é realmente a política, do que é uma gestão pública, do que é você tratar o dinheiro público. Porque não é um dinheiro seu, é um dinheiro de todo mundo, é um dinheiro público. Você tem que ter muita noção disso. Quando você trata, por exemplo, eu estou batendo até no microfone aqui, às vezes vai resbalar ali, o pessoal que assiste fone vai... Nossa, esse menino tá batendo no microfone, tá me surdando aqui. Mas enfim...
Eu estava falando da questão de você se capacitar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa capacitação, a gente tem que procurar conhecimento quando a gente vai entrar nessa área, que é muito importante e que vai gerar, novamente, benefícios para a população. Quando você é político, essas palavras não podem sumir da sua boca. Gerar benefícios para a população. A população é o seu bem maior. É quem te colocou aqui, é por quem você tem que trabalhar. Depois tem as palminhas. Pois é, põe as palminhas lá. A outra pergunta que fizeram no Instagram foi: Certo. qual é o seu maior sonho como pessoa? É até utópico eu falar isso, mas o meu maior sonho como pessoa é ver um mundo mais justo. E não é porque eu sou político, não. Quem me conhece sabe muito bem dos meus princípios. O meu sonho é ver um mundo justo, um mundo com equidade. Não igualdade, porque igualdade eu acho que esse conceito já saiu um pouco de linha. A gente tem que ter equidade. A gente tem que tratar as pessoas com equidade. Um mundo onde não exista preconceitos, um mundo onde as pessoas possam ter livre arbítrio para escolher o que elas quiserem, um mundo onde seja a justiça e o amor possam reinar. Esse é meu maior desejo, esse é minha maior ambição, digamos assim, tentar construir um lugar mais pacífico, um lugar mais amoroso, um lugar que nós possamos ter coragem cada dia mais para enfrentar os desafios que a vida nos impõe aí. Que Deus te ajude que esse sonho se torne realidade. Amém. É um sonho coletivo. Esse acaba sendo o sonho de todo mundo. Sim, é um sonho coletivo. E qual seria seu sonho como político? Como político? Se eu não falar para você, se eu falar para você que eu não tenho pretensões em seguir a carreira política, eu estaria mentindo para você. Eu tenho pretensões sim, porque como eu te falei já 2 ou 3 vezes, é uma coisa que eu faço com amor, é uma coisa que eu faço com carinho e que eu tenho prazer em fazer, é a política. O meu maior sonho como político é crescer na política e quem sabe ainda chegar em Belo Horizonte como um deputado, alguma coisa do tipo. Eu morro de vontade de poder colaborar mais, não somente com a população de Cristais, mas como o nosso estado em si. Eu amo Minas Gerais. Minas Gerais, para mim, assim, vou puxar um pouquinho de sardinha, obviamente, que eu sou mineiro, mas Minas Gerais, para mim, é um dos melhores estados do Brasil. É onde você tem as maiores pessoas acolhedoras, você tem um povo que é feliz, um povo que fala, que transmite alegria em qualquer ato e que também tem uma culinária excepcional, né? Eu adoro comer, eu sou apaixonado por comida. Então, eu amo Minas Gerais. Eu amo Minas. É, que nem um ditado, né? Quem conhece Minas Gerais não esquece jamais. Justamente, exatamente. Porque realmente, é como você falou, Minas Gerais não tem comparação, porque aqui eu acho que faz uma baita diferença, assim, de amor, carinho. A comida também é muito boa, não tem... Uhum. Quando eu viajo, assim, vou para outro estado, eu falo, não tem Eu comida trabalhei, tão saborosa quanto a mineira, não. sim, eu trabalhei em um outro estado, eu às vezes chegava no lugar de trabalho, eu dava bom dia para as pessoas, porque eu sou uma pessoa assim, bem espontânea, e eu gosto desse contato, de falar, de dar bom dia, de dar boa tarde, eu sou assim, é o meu jeito. Tinha gente que nem falava para mim, e sério, isso me matava, porque eu ficava com muita raiva. E eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de estar com as pessoas, de dar bom dia, de cumprimentar, de abraçar. Eu sou assim, é o meu jeito. E o mineiro é bom por isso. Ele faz isso, ele é acolhedor. Mas eu acho que todas as pessoas deveriam ser assim, pois Claro. Gentileza gera gentileza. Exatamente. Mas infelizmente, aqui em Cristais também, em Minas, tem que se dizer que tem algumas pessoas que às vezes a gente vê uma gentileza como a pessoa às vezes está apenas cumprimentando, sendo gentil, aí vê lá com segundas intenções ou outras coisas Exatamente, isso é muito triste. E essa questão, ela pode, de certa maneira, espalhar para a nossa sociedade e promover situações que não são muito boas, são constrangedoras. Isso é bem acaba ruim. sendo bem desagradável. Claro. E isso acontece muito. Assim, eu não sei na área masculina, mas na área feminina, se a gente for um pouquinho mais agradável ali, ó. Já pensam que é outras coisas segundo as intenções. Tá dando mole, que a
E isso acaba sendo um problema também na questão pública, né? Porque às vezes isso pode gerar, igual eu falei, algum desconforto, até mesmo alguns atos que são estritamente proibidos. Com certeza. Entende? Nesse sentido, inclusive, eu criei aqui em Cristais uma lei que dá apoio à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, nós sabemos que o indivíduo que agride uma mulher, ele é preso até mesmo por feminicídio, né? Então, o que acontece? Se ele matar ela, é claro. Mas o que acontece? Se ele for julgado e condenado, se tornar réu na Lei Maria da Penha, esse indivíduo ele não pode assumir nenhum cargo público nem político aqui no município de Cristais. Ele não pode. Foi uma lei que eu criei em 2021 para justamente dar esse suporte para as mulheres e também para a nossa população no geral, que é uma coisa bem interessante que precisava e aqui em Cristais ainda não tinha esse apoio à Lei Maria da Penha. Realmente se precisava mesmo, porque Sim. infelizmente, não só em Cristais, como no mundo todo, acontece isso de mulheres acabar apanhando. Sim. E é uma situação triste, né? Sim, os casos de agressões contra mulheres cresceram muito durante essa pandemia. Demais. Porque o pessoal, as famílias ficavam mais em casa. Então, essa questão cresceu muito e é muito preocupante aqui na nossa cidade. Eu tive acesso, como vereador mesmo, como agente público, de alguns dados a respeito dessa questão e eu fiquei assustado aqui em Cristais. Eu fiquei muito assustado. Então, essa lei ela vem dando suporte e eu acho que é algo bem justo para a nossa sociedade e também para as nossas mulheres, que na verdade são maioria, né, no nosso país, e merece todo o respeito, todo o nosso amor e carinho. Outra solução. Essa é uma lei muito boa, mas além dessa lei, outra pessoa que tiver qualquer passagem, qualquer crime, a pessoa pode se candidatar? Então, aí pode sim. Isso aí já foge um pouquinho da nossa habilitação aqui como vereadores. Aí já vai para o poder judiciário, né? Quem julga. A gente aqui a gente consegue fazer algumas leis, mas a gente também não pode entrar no campo do poder judiciário, entendeu? Então, no caso, você só pode impedir da Lei Maria da Penha. A gente cria mecanismos para que as leis possam ser aperfeiçoadas. Mas quem julga as leis, quem interpreta as leis, não somos nós. É o Poder Judiciário. E o Poder Executivo executa. Entendeu? Existe essa diferença entre poder executivo. O poder executivo é composto aqui no município pelo prefeito, pelo vice-prefeito, né, pelos secretários dele. O poder legislativo, que é quem faz as leis, quem fiscaliza, quem trata da legislação, por isso o nome legislativo, é composto pelos vereadores. E o poder judiciário é composto por profissionais do direito, profissionais dos juízes e tal, essa parte do direito mesmo. Certo. Agora eu vou fazer uma brincadeira com você. Claro, vamos fazer. É ping-pong. Ótimo, vamos lá. Aí eu falo uma frase que vier na sua cabeça, você responde. Certinho. Vamos lá. Família. Mãe, pai. Pode ser duas? Pode, vier na sua cabeça, que você achar assim que te traz no coração essa palavra. Paz. Deus. Tudo. Medo. Altura. Medo de altura? Eu tenho medo de altura. Vou confessar pra vocês. Morro de medo de altura. Então tamo junto. Ansiedade. Videogame. Sonho, já falei? Sonho não, ainda não. Sonho mundo mais equânime. Expectativa. Essa aí é um pouquinho complicado, porque são várias, mas expectativa. Nossa, você me pegou agora. Eu acho que vai basicamente o meu sonho, né? Equidade, que eu diria. Equidade. Realização. Poder trabalhar com o povo. E você pretende chegar a ser deputado, certo? Tenho vontade. E como deputado, se você conseguir se tornar, e se Deus quiser você vai chegar lá. Amém. Porque tudo que a gente faz com amor,
a gente consegue. Sim. Basta batalhar e ter fé em Deus. Claro. E o que você gostaria de fazer para Minas Gerais que você acha que precisa melhorar? Primeiramente, Minas Gerais precisa de um planejamento maior. A gente tem aí, por exemplo, um exemplo é a parte da malha rodoviária do nosso estado de Minas Gerais. Nosso estado de Minas Gerais tem uma das piores malhas rodoviárias do Brasil. Essa é uma realidade. A gente está vendo aqui a nossa rodovia principal de acesso a Campo Belo, a Boa Esperança, a outras cidades, a situação caótica que está. E não é falta da gente, ela é um trecho de domínio estadual, é competência do Estado, e não é só a gente ir falar que não está cobrando. A gente tem cobrado. Falta de cobrança não é. A última vez que eu fui no DER, eles simplesmente viraram, o diretor do DER simplesmente virou e falou assim para mim, não, a gente tem vários trechos para fazer uma correção, para melhorar, só que infelizmente esse trecho não é uma prioridade nesse momento. Aí eu pergunto você, nós, mineiros, Cristais, uma cidade que gera empregos para a nossa microrregião inteira, uma cidade em que as pessoas trabalham, começa às 7 horas da manhã na sua maior parte do tempo, ou até mesmo antes, e vai até 5 horas da tarde, que pagam imposto, elas não podem ter uma rodovia boa para translocar nas suas férias, para o seu trabalho, no mínimo de condições para isso? Eu concordo, porque a maioria das pessoas que trabalham em Cristais nem são de Cristais. Muitos são de Boa Esperança, Biticão, Aguanil, de Campo Belo. Sim. Tanto que na minha fábrica, se for olhar a galera mesmo de Cristais, eu acho que tem uns 15. Sim. E lá nós posso jogar uns 80 a 90 funcionários, então, para você ver, quase todos de fora. Claro. Aí eles pagam van, uns vêm de moto, então, tipo assim, com o asfalto do jeito que tá uma situação bem perigosa. Muito, muito. Com chuva, então... Muito. E eu dei esse exemplo da malha rodoviária, mas existem outros também no nosso estado. Nosso estado de Minas Gerais, o próprio nome já fala, Minas Gerais. É um estado que ambientalmente ele tem um potencial enorme. Ele tinha, durante muito tempo, potencial aurífero, de extrações das minas e tal, mas atualmente é um estado em que a preservação ambiental ela deve ser vista com um olho a mais, digamos assim. A gente tem que ter algo mais palpável em relação a isso. A gente vê muitas irresponsabilidades, irregularidades ambientais que são provocadas aí pelo atual governo e que, infelizmente, isso gera um descrédito muito grande em relação à federação para nós mineiros. Minas Gerais é o berço da democracia. Minas Gerais nós tivemos Tancredo Neves, nós tivemos Itamar Franco, Juscelino Kubitschek, são políticos, até a mesma Dilma mineira. Nós temos políticos aqui, o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é de Minas. Nós temos políticos aqui, Tiradentes, nós temos políticos que fizeram diferença no Brasil. Nós temos que dar exemplo. Outra coisa também é a questão educacional em Minas Gerais. O descaso que os nossos professores, os nossos profissionais de educação são tratados. E isso é uma coisa que me deixa muito triste. Eu, como professor também, que fui e estou terminando agora a minha segunda graduação em geografia, eu vejo como que se diz, deixado de lado a questão da educação em nosso estado. E não somente a educação que eu falo, a nível de ensino médio, a nível de escolas estaduais, eu também falo em questão de universidades. Nós temos a UENG, que é uma universidade bem conceituada no nosso estado, que precisa mais de uma atenção maior. A UENG, por exemplo, ela é uma universidade que forma de diversos cursos, inclusive na parte agrária, que aqui no nosso município é muito forte. Então a gente precisa dar esse incentivo maior para as questões de educação, inclusive pagando o piso dos professores, que é muito importante e eles merecem, porque são profissionais que trabalham muito. Demais, merece com certeza. Sim. E fora que ser professor também não é fácil.
Não é. merece um bom salário também. Sim. E, como você falou, precisa realmente do piso, de todos os direitos, porque é um trabalho como qualquer outro, posso dizer até mais, assim, difícil, né? Porque é um trabalho que você tem que lidar com o povo. Exatamente. O E professor, além de ser adolescente ainda é complicado demais. Isso. O professor, além de ser professor, às vezes ele é psicólogo também. É. Eu tive vários casos desses quando eu lecionei, então a gente tem que saber lidar com as situações. O professor, ele precisa se virar em diversas partes ali no seu ambiente de trabalho, seu ambiente laboral. Então é algo que precisa ser valorizado. E se a gente tiver uma gestão eficiente, um planejamento bem feito e um orçamento muito bem estruturado, eu tenho certeza que nós conseguimos sim pagar os profissionais da educação bem, de acordo com o piso que eles têm direito, e dar uma educação de qualidade para todos os nossos mineiros e mineiras que precisam disso. Com certeza. Né? Outra salva de palmas. Bom, para finalizar o nosso podcast, manda uma frase motivacional aí para a galera que está assistindo. Uma frase motivacional, tá? Você pode ser quem você quiser, basta apenas você ter boa vontade, amor e fazer o que você queira fazer com prazer. Você vai conseguir ser o que você quiser. A salva de palmas. Gente, ficamos por aqui com o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like. Na bio aí embaixo vai estar o Instagram dele para quem quiser seguir e conhecer um pouquinho mais da história dele. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Imagina, Valéria, eu agradeço você, a sua assessora que está aqui presente também, te agradeço por vocês terem vindo aqui. É o que eu sempre falo, a gente não faz nada sozinho, a gente faz com união. Agradeço também, aqui eu não posso deixar de agradecer aos outros vereadores que também, juntamente comigo, trabalham para a nossa cidade. Agradecer novamente ao presidente da Câmara, o Edivaldo, por ter cedido o espaço aqui, porque sem a sessão dele a gente não conseguiria gravar, fazer esse podcast, e eu tenho certeza que a partir disso nós vamos poder construir uma cidade cada vez melhor, uma cidade cada vez mais equânime e que gere benefícios para todos nós. Aproveito aqui para agradecer também os seus ouvintes, os seus telespectadores, né, o pessoal que está aí, que acompanha o seu trabalho, que é um trabalho excelente, um podcast de extrema importância e qualidade. E para convidá-los para vir aqui nas reuniões da Câmara, segundas-feiras às 6 horas, nós voltamos às reuniões no dia 23 de fevereiro, após o Carnaval, e estendendo até dezembro. Então, todas as segundas, 18 horas, eu convido a toda a população de Cristais, a todos vocês para comparecer aqui e dar opinião e participar do processo legislativo, que é muito importante para todos nós, né? Então, no mais, eu agradeço você, agradeço ao pessoal da sua equipe e desejo a você um ótimo final de semana e uma boa tarde para você, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí que estão nos assistindo. Eu que agradeço. Mais uma vez quero agradecer por ter aceitado o convite. Imagina. Ter participado do nosso humilde podcast. Estou à disposição. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, gente.